Dia Santo. Santo dia. Que bom com vocês, mais um Consagra-te TV. A morte física, a morte natural, a morte espiritual. O que é que vem depois da morte? Como a igreja vê a morte? Muitos santos comentam e tiveram na vida um propósito de escrever sobre esses temas. Nossa igreja chama de novíssimos. Os novíssimos. Os novíssimos que são estudos novos, que precisam ser conhecidos sobre essas realidades posteriores à vida do homem. Novíssimo, o que é de novo, o que é posterior à vida do homem. O homem, o mundo, né, são obras de Deus, né? E ao longo da história da salvação, Deus ele busca salvar o homem, transfigurar o mundo. O estudo dos novíssimos, falaremos aqui de uma forma sucinta, chama-se também escatologia. A escatologia tem a escatologia individual e a coletiva. Como os nomes já dizem, a escatologia individual trata-se do destino individual da alma após o seu fim terrestre, após a morte. Quer dizer, a morte, o juízo particular, o purgatório, o céu, o inferno. Também tem a escatologia coletiva. A coletiva já vai falar o quê? Dos acontecimentos relativos a toda a humanidade. Que é a segunda vinda de Jesus, ou a volta gloriosa de Jesus, a ressurreição da carne, a qual nós católicos cremos, o juízo final ou universal, os novos céus e as novas terras. Novo céu e nova terra é promessa de Deus, para mim, para você. Então nós vamos tentar falar um pouco sobre esses temas nesse programa. Nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, sabemos que esse assunto, fim dos tempos, ele é falado, comentado, as pessoas escutam, mas não se envolvem. As pessoas não querem muito abordar esses temas e são uma realidade que precisa ser enfrentada. Então nós estamos aqui para enfrentar o assunto, reforçar esse assunto, pois os homens escutam essa boa nova sobre a volta gloriosa de Jesus. Como é que podemos nos comportar, como vamos proceder diante deste fato? Como isso vai acontecer? Veja, a humanidade hoje não está preocupada com isso que nós vamos falar nesse programa. Aliás, a maior parte da humanidade. Parece que a humanidade está procurando hoje os prazeres carnais, a fama, o sucesso. As pessoas estão cegas que existe uma perspectiva de um julgamento. As pessoas não estão parando para entender que vai existir um julgamento que nós teremos que passar. Muitas pessoas, na verdade, também são tocadas pela escatologia. Estudaram, leram, mas esqueceram, né? Então as pessoas foram absolvidas por muitas preocupações e tribulações da vida carnal. Muitos teólogos, muitos padres religiosos sabem desse tema, estudaram, mas não param muito para discutir sobre isso. Tem uma outra turma que não está nem aí. Não está nem aí para observar as leis de Deus, nem tão preocupado com o dever espiritual de alma. Aliás, não estão nem preocupados na realidade da alma, da salvação de sua alma. Para algumas, pecado, inferno não existe. Isso não tem nada a ver, que papo é esse, né? A gente tem que curtir a vida, aproveitar as oportunidades. Tem um grupo aí que está parado, inquietado com isso. E nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, precisamos ser esse pequeno grupo. Um grupo de poucos que estão inquietos sobre essas realidades últimas e buscam ter uma vida condizente com o Evangelho, com aquilo que é sagrado. E esse pouco é como fermento na massa, que vai aumentar e fermentar toda a massa. Esse pouco tem que virar muito. Nós temos que despertar as pessoas a respeito desse julgamento particular, desse julgamento universal, dessas realidades que nós temos que enfrentar. A vida não é só brincadeira, alegria e festa. Temos que entender isso. A fonte para sabermos esses
acontecimentos é apenas as Sagradas Escrituras? Então, Mara, é só a Bíblia para esse entendimento? Ou existem também outras fontes importantes para esse estudo? Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana, então nós temos um tripé, né, César? Não é só as Sagradas Escrituras, nós temos a tradição e o magistério. Mas quando você falava desse povo que são mais inquietos, que estão mais atentos àquilo que a igreja, a gente vai se lembrar daquela passagem, não é? Que as portas do mundo podem ser largas, né? Atrativas, sedutoras, mas as portas que vão conduzir realmente ao caminho da salvação são mais estreitas, são mais apertadas e poucas as pessoas estão interessadas em saber sobre isso. Mais ou menos isso que diz a passagem. Mas é interessante estarmos buscando. Você quer a salvação, meu irmão? Então vamos estar atentos ao que nós temos que fazer. Logicamente, César, quando nós falamos de Igreja Católica, nós falamos também de vida de santos, entende isso? Então, meu irmão, se você fala em santo canonizado, para ser um santo canonizado, a primeira condição que tem que existir é que essa pessoa venha a morrer, tá certo? Para que então seja depois averiguado se aquela pessoa fez algum milagre, se houve a intercessão daqui da terra para o céu com esse santo. Então a gente tem que entender o seguinte: se uma alma é capaz de conceder, de conseguir de Deus um milagre, essa alma provavelmente em vida tenha tido intimidade com nosso Senhor, tudo bem? Então, intimidade com Jesus significa diálogo, significa prescrutar o coração de Deus, estar atento ao coração de Deus. Então, quando a gente percebe que uma alma está atento àquilo que Deus diz, Deus vai dizer a essa pessoa muitos ensinamentos. Você concorda com isso? Então, cada ensinamento que Deus vai revelando a essas pessoas vão escrevendo e vão passando para outras. E aí nós temos que entender que aí a gente pode dizer são os ensinamentos dos santos. Por exemplo, São Tomás de Aquino, o quanto contribuiu na teologia. Santa Faustina, o quanto ela contribuiu na relação da misericórdia. São Luís Maria Grignion de Montfort, enquanto contribuiu para uma verdadeira devoção. Então, tudo isso que esses santos vêm nos trazer, vem nos contribuir para o entendimento. Então, a gente não pode ficar nessa questão morta dos novismos só ver a Sagrada Escritura. Nós temos que também averiguar o que é que os santos estão dizendo. E isso vai cada vez nos dar um leque maior. Agora, lógico, dependendo da época que cada um viveu, nós vamos tendo, de certa maneira, pontos de vista, focos. Por exemplo, houve um tempo que era muito difícil as pessoas crerem que a Virgem Maria era mãe de Deus. Por quê? Porque isso ainda não era dogma. Houve um tempo que era mais difícil ainda, porque nem se acreditava que Cristo fazia parte da Santíssima Trindade. Então, a cada época, nós vamos aperfeiçoando o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Então, existe contradições entre os santos? Existe. Então, o que é o caminho mais, digamos, mais correto, o caminho mais seguro de fazermos quando nós estamos buscando alguma literatura sobre os novíssimos ou sobre qualquer outro assunto da igreja? Meu irmão, busque ver o que o magistério está dizendo. Porque se você pegar a tradição, você vai ter um foco. Se você pegar só a Sagrada Escritura, o que é que os protestantes fazem? Lê a Sagrada Escritura, adultera todo o entendimento, modifica tudo. Então você está com dúvida? Recorra ao magistério. Veja o que os papas escrevem sobre esses documentos, veja aquilo que está estabelecido segundo o magistério, você pode acreditar. Lembrando, o Papa recebeu a autoridade de Cristo para decretar dogmas. Então, se tem um conhecimento que já é decretado dogma, então você vai ter segurança naquilo. Quando nós estamos aqui falando do purgatório ou outros assuntos, nós estamos falando com segurança. Por quê? Porque nós estamos recorrendo àquilo que o magistério nos aponta. Então é isso. Então, palavra de Deus, tradição e magistério. Esse tripé é o que vai justificar o entendimento dos novíssimos. Um amarra o outro, um ajuda ao entendimento do outro. E os papas têm a autoridade de Cristo. Isso tem que ficar bem firme. Para ter a crença, acreditar e ter fé e ter abertura a esse entendimento, precisamos do auxílio do Espírito Santo. Sozinho não vamos ter esse entendimento. Alguém pode estar nos assistindo e ficando, mas eu não consigo enxergar isso. Clame ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo abra os seus olhos, o seu entendimento, para compreender o que é esse julgamento particular. Então, nosso Senhor Jesus, ele anunciou aos apóstolos que o Espírito Santo viria como socorro. E o próprio Jesus diz: convém a vós que eu vá,
Porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, vulo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é a promessa de Deus que ele vai nos convencer a respeito do juízo. Importante isso. A conversão, ela exige a convicção do pecado, né? E essa conversão nos vem por ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma. A carta encíclica Domino et Vivificantem do Sumo Pontífice João Paulo II sobre o Espírito Santo na vida da Igreja do mundo nos ensina que o mesmo Espírito Consolador é um Espírito de verdade. É o Espírito da verdade que ele foi prometido. Ele nos ensinará, nos recordará, nos dará testemunho e nos guiará a toda a verdade. Então, para o entendimento do noviço, nos guiar para compreender a verdade, recordar esse entendimento, ensinar, isso é uma ação do Espírito Santo. Esse Espírito que nos orienta sobre a morte, sobre essa dolorosa separação que a morte impõe do homem com a vida presente, né? Através da morte ele nos promete uma vida eterna e troca das misérias dessa vida temporal pelas promessas da vida eterna. A morte tem uma transição a qual nós vamos trocar uma vida terrena por uma vida celeste. Então o Espírito Santo é que vai dar e infundir no coração do homem o desejo dessa permuta. Você acreditar que a vida eterna é plena e maior, mais gostosa, mais abundante, mais rica, melhor do que essa vida terrena. Inspirando-lhe essa confiança que faça desprezar as maiores riquezas que existam na terra pelas promessas do céu. Aquela passagem bíblica que o próprio Senhor diz para aquele homem que fez grandes celeiros novos, grandes celeiros para armazenar todo o seu trigo, todos os seus tesouros. O próprio Deus diz: louco, morrerás hoje mesmo. E aquela mesma força que faz com que o bom ladrão, entre aspas, que o bom ladrão acredite que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O bom ladrão saber que toda a riqueza da vida dele vai encontrar no paraíso com Deus. Isso é ação do Espírito Santo. Não podemos ter essa visão de Deus sem o auxílio do Espírito. O Espírito é que nos faz entender que precisamos renunciar nossa vida, nosso eu, nossos bens materiais, nossa fortuna, por uma herança prometida no céu, muito maior do que tudo isso que tem na terra. A Sagrada Escritura, ela mostra que ninguém pode entrar no reino dos céus se não renascer da água pelo Espírito Santo. Na água pelo Espírito, quer dizer, no batismo. Né? Então, batizar-se. O batismo na água. Deus não tira a liberdade de ninguém de cometer pecado, mas sabe que terá consequência destes. Então, é preciso entender, aproveitar todas as circunstâncias possíveis para podermos transformar em coisas positivas para a nossa salvação. Então, quando caímos, nós devemos repensar naquilo que caiu e fazer nossa escolha, né? Nossa escolha pelas coisas do céu, coisas do alto. Buscai as coisas do alto. E para estarmos nessa reconciliação com Deus, vem o sacramento da penitência. Podemos e precisamos procurar um sacerdote, nos confessar e estar aptos a esse encontro particular com Deus. Então, Mara, a gente falou muito desse encontro, mas tem um grupo de pessoas que morreram, crianças que foram mortas antes de ter a razão, nascituros, vidas, verdadeiras vidas. Inclusive, nesse dia de hoje, nós estamos vivendo o dia do nascituro, o dia daquele que nasceu e foi ao encontro de Deus. Ou alguns foram abortados. Eu fico lembrando daquela passagem quando o rei mandou matar as criancinhas. Quantas crianças morreram? Quantas crianças morreram? Quantas crianças inocentes morreram? Crianças inocentes que morreram abortadas
ou morreram de enfermidades antes de serem batizadas, antes de receberem o anúncio do Evangelho, antes de terem a razão. E é colocado que essas crianças foram para onde? Para o limbo. Então, Mara, o que você pode nos dizer sobre o destino dessas crianças inocentes? O que é o limbo? Bom, primeira coisa, nós temos que entender que o pecado existe o pecado contraído e o pecado cometido, tudo bem? Uma criança de 3 meses, por exemplo, ela não cometeu nenhum pecado, mas ela nasce com o pecado contraído. Mas e aí, meu irmão? É o pecado original. É o pecado original, né? E se essa criança vem a morrer, ela não cometeu nenhum pecado, é justo que ela vá para o céu? Se uma das condições de céu é você receber o santo batismo, então a justiça de Deus não vai dizer que essa criança vai para o céu, porque afinal de contas ela está com o pecado contraído, o pecado original, e ela não foi ainda, não recebeu o santo batismo. Mas também Deus é Deus, seria justo que uma criança dessa, que não cometeu nenhum pecado, mas tem um pecado contraído, vá pagar as sentenças e o castigo do fogo eterno, do inferno? Então, o que os teólogos colocavam? Colocavam não o limbo como um lugar, mas um estado intermediário, que nem seria céu, mas também não seria inferno, tá certo? O limbo também pode acolher essas crianças que não foram batizadas, sim, mas também o limbo, nós podemos imaginar quando tem aquela passagem que Nosso Senhor desceu à mansão dos mortos, após o seu padecer na cruz, a sua ressurreição, ele desce à mansão dos mortos e vai libertar todos aqueles que estavam justos, mas que ainda não tinham recebido a graça, não é, de Nosso Senhor. Então, aquelas pessoas estavam no limbo, aguardando essa solução, digamos assim. Entende isso? Então, no limbo, as pessoas se perguntam, no limbo existe sofrimento? Lembrando-se, para as crianças, ou para essas pessoas, eles não estavam purgando os seus pecados, tá certo? Então, o limbo não é o purgatório. Não é o purgatório, não é o inferno. Não é o inferno, nem é o purgatório. Mas também não é o céu. Não é o céu. Tá? Então não existia sofrimento, não existia castigo, não existia dor, não existia inveja, porque eles contemplavam aquelas pessoas que estavam no céu. O limbo se diz que tem uma visão de Deus, mas não é uma visão face a face, mas consegue ter essa capacidade de enxergar. Como se você se olhasse no espelho, você não está vendo você, mas você está vendo uma imagem. Então, no limbo seria essa condição. Existem muitos teólogos que são a favores do limbo, outros que são contra. E você pode dizer, mas pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque a questão do limbo não é uma questão dogmática. Entende? Então, se não é um dogma, pode existir variações de opiniões. Então, no caso das crianças, vai dizer justamente que essas crianças tinham uma iluminação de Deus, tá certo? Mas que elas não estariam condenadas ao inferno. Isso é importante nós entendermos, porque a importância do batismo. Agora, também assim, César, isso não nos dá direito de dizer aos senhores pais que vocês podem ficar bem despreocupados em não batizar seus filhos, porque vai existir um limbo. Gente, não é assim. Não é assim. Não é isso. Nós não estamos aqui fazer a favor dos não sacramentos. Os sacramentos são necessários, sim, mas que Deus também, na sua infinita misericórdia, não vai condenar o inferno. E que os pais não fiquem nessa de vou batizar a criança quando o carneiro engordar, ou quando a vaca crescer, para poder matar e fazer um churrasco, ou quando o padrinho chegar de uma viagem longínqua, ou quando fulano casar com a outra para fazer um papa, para poder ser padrinho ou madrinho da menina. Até porque tem toda aquela situação que vai ser averiguada. Os pais tinham condição de levar ao batismo e não levaram, entende? Foi negligência, foi desprezo. Era só conforto material, desejo de fazer festas e coisas e tal, sem estar preocupado com a herança prometida no reino dos céus. Então, sem fazer terrorismo, mas que os pais reflitam, batizem logo seus filhos. Não precisa esperar tanto tempo para batizar seus filhos. Afinal de contas, nesse mundo de hoje, tudo pode acontecer. É uma realidade que pode acontecer, uma enfermidade, um acidente, e de uma hora para outra um filho nosso morre sem ser batizado. É uma negligência. Digamos que seja uma irresponsabilidade. Irresponsabilidade, né? Claro. Você negar a herança de Deus. Sem ficar aqui preocupando vocês, nem criando uma situação de insegurança.
mas é uma irresponsabilidade, uma negligência espiritual. Dom Estevão Bittencourt, um beneditino, ele fala a importância do batismo, que ele é instituído por Jesus para cada alma individual como uma forma de reparação do pecado original. Muito belo esse escrito dele, quando ele coloca essa beleza que é uma oportunidade que Jesus nos dá. Na cruz, Jesus morre por nós. Pelo sofrimento da cruz, ele paga pelos nossos pecados e paga pelo pecado original. Então, no batismo, nós somos renovados em Cristo. Jesus, ele não nos força a se batizar, não nos força ao batismo. Esse é um dom sobrenatural a qual Jesus conseguiu para nós e ele oferece a nós com todo interesse, mas cada um tem que aceitar livremente. A graça santificante, né? A graça santificante. E as crianças, quem vai aceitar? Seus pais e padrinhos. E depois ela confirma na crisma, confirma na consagração a Nossa Senhora. Mas é uma responsabilidade nossa de tomar posse desse sacrifício salvífico de Jesus que nos vem através do batismo. Então, a fidelidade à vida sacramental, a fidelidade às promessas do batismo é uma antecipação da nossa vida celeste. Então, a bem-aventurança do sacramento do batismo com a água, ele nos purifica, nos remete ao céu. Porém, existem duas outras formas, dois outros meios que podem suprir o sacramento do batismo. Às vezes a gente não consegue parar para isso, mas vamos pensar. Existem dois outros meios que provocam esse encontro com Deus, que não são através do batismo. Primeiro, o martírio. O martírio, a morte pelas coisas do céu. O martírio de sangue é um batismo de sangue, ou seja, a entrega da própria vida em testemunho de fé a Jesus Cristo. Esse ato supõe que é um ato tão intenso que o indivíduo ama a Deus de forma tão intensa, odeia o pecado de forma tão intensa que ele dá a sua vida. Então é uma perfeita imitação do sacrifício de Cristo que purifica a alma, fazendo-a automaticamente, imediatamente, após a morte, ter a visão de Deus, né? O martírio é um ideal de perfeição. Os mártires foram os primeiros santos venerados na história da igreja. É a forma mais lógica de entender a força do amor por Jesus Cristo, é morrer pela fé em Jesus. E o outro meio é o desejo do batismo. O batismo de desejo. Caso não seja possível você se batizar, você deseja. Então, Mara, como entender então esse batismo de desejo? Uma coisa assim muito séria. Nós temos as Sagradas Escrituras, mas nós temos que ler dentro de um contexto, tudo bem? Às vezes, quando a gente lê ao pé da letra, a gente vai interpretar tudo diferente. Então, existe uma palavra em Marcos 16 que vai dizer assim, ó: quem crê em mim e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, as pessoas pegam e perguntam, então, se eu não for batizado, eu vou para o inferno? Se a pessoa não for batizada, vai direto para o inferno? Não é bem assim, meu irmão. Nós temos que ter bem cuidado. É verdade, através do batismo nós somos incorporados a Cristo, tá certo? Mas nós temos que ter o entendimento também dessa questão do desejo. É dogma, é questão de dogma dizer, fora da igreja não há salvação. Fora da igreja católica não há salvação. Mas isso tem os pormenores, nós temos que entender o que é que vai dizer isso. Então, o próprio Santo Ambrósio, tá certo? Isso já no século IV, ele tinha o imperador Valentiniano e ele estava sendo catecúmeno. E ele morreu antes de receber o batismo. E foi perguntado então a Santo Ambrósio, e aí? Ele vai ser salvo ou ele não é salvo? Existiu o desejo, a preparação. Existiu o desejo e a preparação. Não existiu tá o certo? fato real do não batismo. Existiu. Mas ele desejou, ele conheceu, ele sabia a importância do sacramento, mas não deu tempo. Ele vai para o inferno. E o que é que o Santo Ambrósio vai dizer? Não.
porque ele, de desejo, ele quis, mas ele não alcançou. Então, nosso Senhor é esse que vai conseguir nos julgar muito mais do que a aparência, mas Deus vai nos fazer valer também quais são os nossos desejos. E isso se chama batismo explícito. Ele desejou, ele tinha consciência do que era. No mesmo caso, a gente vai colocar que você citou aqui o ladrão, o bom ladrão. Ele teve direito a céu ou inferno, mas certamente ele desejou estar com nosso Senhor. Então isso tem um valor. Então o batismo também pode ser explícito quando você sabe o que é e deseja, mas pode ser batismo de desejo implícito. O que é isso? Se uma criança é batizada, ela passa a ser membro da igreja. Se ela não é batizada, mas ela deseja, isso vai ser um voto. É aquela questão que vai ser considerada. Se tivesse conhecido, teria optado por Nosso Senhor. Se tivesse nascido no seio da Igreja Católica, desejaria o batismo. Então isso vai ter um valor muito grande. Então, se tivesse tido a oportunidade, entende? Então, nós temos que ver que o julgamento de Nosso Senhor será por essas pessoas também. Meus irmãos, se uma pessoa nasce numa terra pagã, nasce numa terra indígena, que nunca se ouviu falar em Deus, que nunca se ouviu falar nos sacramentos, mas se essa pessoa tivesse tido a oportunidade, aceitaria, e isso se chama, então, cada vez mais um batismo. Nós podemos recorrer ao magistério da igreja e nós vamos encontrar Pio IX. E ele vai dizer que temos que considerar que as pessoas passam também por seus momentos de ignorância. Elas não sabem quem existe. E aquilo que é ignorância, então, deve ser cada vez mais avaliado. E ele vai dizer que vai existir uma luz. E essa luz vai nos trazer a verdade. Entende? Então, no momento que Deus vai nos revelar aquilo que é a igreja, aquilo que são os sacramentos, a pessoa vai ter a opção de querer. Agora, quando se diz que a igreja... que não vai haver salvação fora da igreja, é se, mesmo com essa luz, a pessoa definitivamente disser, eu não aceito ao Cristo, eu não quero a redenção de Nosso Senhor, que nem vai considerar que é Nosso Senhor, e não acolho os documentos da igreja, não acolho aquilo que os papas dizem. Então, essa é uma rejeição explícita. Então, existe rejeição explícita quando eu sou consciente e eu não quero, como existe também o batismo explícito. Eu quero, eu desejo, e existe o desejo também implícito. Eu não sei se não conheci, mas eu desejaria se tivesse conhecido. Então o patamar vai nessa sequência. Não querendo polemizar, mas quando você fala do batismo de desejo, aí me veio o entendimento do sacramento de desejo. O sacramento de desejo, teve agora recente um acidente de uma senhora que estava indo se casar, e ela no caminho do casamento, o helicóptero caiu e não pôde efetivar o casamento. Então o sacramento do matrimônio de desejo, ou aquele jovem que desejava fazer o seu crisma, a sua renovação das promessas do batismo, e no caminho da preparação da crisma, aquele jovem faleceu, alguns crismandos. São os mistérios de Deus, falecem, né? E nós que trabalhamos na dinâmica da consagração a Nossa Senhora, quantas pessoas estão fazendo a preparação para a consagração, que é um sacramental, e estas pessoas adoecem ao longo do período de preparação para a consagração. Ou então, no dia da consagração, já estão enfermos, estão na UTI, estão em outro local. Aí até onde a gente pode dizer que é uma consagração a Nossa Senhora de desejo, um sacramental de desejo. A gente tem que ver que seremos salvos pelo amor. E a misericórdia de Deus, ela é infinita. E esse desejo por Deus, eu acho que ele sempre será ponderado da parte de Deus para o nosso julgamento final. Claro, que ninguém fique aí brincando que no fim Deus dá um jeito e eu vou receber o viático, a unção dos enfermos e tudo vai dar certo. Não, não é assim. Deus sabe o que se passa no coração de cada um. Esse programa está muito bom, nós vamos precisar terminar em virtude do tempo. Terminar hoje, mas teremos uma próxima semana a continuação dele, a próxima parte, onde falaremos de purgatório, de outros temas a seguir. Você precisa se consagrar a Nossa Senhora, entregar a sua vida, entregar os seus novíssimos, entregar a sua morte, seu purgatório a Nossa Senhora, para que ela cuide de você nesse momento. E o inferno? Não.
Nunca se ouviu dizer que um consagrado a Nossa Senhora padecesse no inferno, né? Um consagrado a Jesus por Maria. Procure adquirir nossos livros, nosso material nas lojas Sagradas Família, atrás da Catedral Metropolitana, também na nossa comunidade, ou pelo nosso site www.disciplosdamandedeus.com.br. Entre em contato conosco e vamos trocar um pouco de conhecimentos, de espiritualidade nesses temas tão importantes que estamos vivendo hoje. Precisamos terminar. Um cheirinho para todos. Consagra-te!